Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Eu comento, amada igreja, na paz do Senhor, amém? Vamos ver o que Deus quer? Não tem nada para a mesa? Vamos ver o que Deus tem para a mesa? Glória a Deus, amém, amados? Eu vou confessar para você, parecia que eu estava guerreando. Quando eu luto as minhas guerras, eu estou aqui só no espírito, só tentando ver o que Deus está querendo falar, o que Deus quer, né? Parecia que eu tinha um prédio em cima de mim, querendo me amassar, né? Isso é muito espiritual, é a igreja, né? Isso é ofício do pastor, amém? Discernir, né? E eu estava ali lutando, depois que destravou, parece que eu estava aqui querendo lutar o UFC, mano. Estava só me preparando para a guerra, porque eu vou falar para você, tem hora que, né? Não é fácil. Só quem está no mundo espiritual sabe o que eu estou falando. Existe um poder também das trevas que trabalha para a gente travar, para nós enfraquecer, né? Para nós paralisar, mas está repreendido em nome de Jesus, amém? Maior é que está sobre vós, amém? Nunca deixe essas coisas, elas te influenciar, você se amedrontar diante de principado e potestade do mal, você luta contra eles. A sua guerra, sabe o que é? É louvar e agradecer a Deus. Assim que eu luto as minhas guerras, agradecendo e louvando a Deus com todo o coração, amado, entrando no mundo espiritual e expulsando tudo aquilo que tem querendo, né, me influenciar para que eu não possa fazer aquilo que eu vim fazer, amém? Eu vim trazer uma palavra no teu coração nessa noite, como sempre, mas eu quero que você, em nome de Jesus, que você entenda essa palavra, porque você entendendo, o maligno não pode roubar você, amém? A palavra fala em Mateus que você entendendo, nós ministrando uma palavra do reino, e você não entendendo, o maligno vem e rouba, mas eu quero que você entenda hoje a palavra que eu trouxe para você. Eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo, amém? Eu quero falar tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração em relação ao nosso mecanismo. Muitas vezes nós somos muito mecânicos, né? Muito mecânicos, aprendemos a lidar com a obra, falar bem teologicamente, falar da palavra, mas a gente deixamos o Espírito Santo, parece que, né, a gente não quer mais a obra que o Espírito Santo pode fazer. E é essa obra que eu estou querendo te encorajar nessa noite, para que você saia deste lugar de memício, né? De você aceitar, né? É quando a gente falei, a afronta vai vir mesmo. Todo aquele que receber Jesus Cristo, que tem o Espírito e que tem uma obra, uma missão do Senhor, vai ter perseguição espiritual, vai ter que lidar com essas coisas para ser forte, amém? Para guerrear, para não paralisar, para não desistir, porque a Bíblia fala que o Deus desse século cegou nosso entendimento para que nós não sabemos, para que não repreendesse a glória de Deus, para que você não entenda o seu chamado e a sua missão, amém? E nós precisamos entender o que nós carregamos, porque entendemos, nós podemos desfrutar mais e saber que a guerra, ela pode vir, mas por 7 lugares voltará, amém? Se você entender aquilo que Deus quer, é mais uma vez que você vai guerrear. Às vezes eu fico pensando, o João quando fez o Apocalipse, colocou ele foi para uma ilha de Pátmos. Quando você lê as escrituras, você sabe que uma ilha de Pátmos é uma ilha totalmente sem nada, né, amado? Mas ali Deus falou poderosamente com ele. Talvez não seja o lugar, eu quero que você entenda que talvez você possa estar no deserto, passando por uma coisa, mas para a aprovação de Deus, para Deus te usar neste lugar, para Deus te dar revelações neste lugar. E talvez nós não desfrutamos daquilo que Deus quer, porque a gente rejeitamos a obra do Espírito Santo. Ah, não, vivia a palavra do Espírito Santo são Jesus foi, era necessário que ele fosse interceder diante do Pai para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse e nos direcionasse. Você não pode viver sem o Espírito Santo. É a mesma coisa de você rejeitar a obra de Deus. Por isso que Deus fala que aquele que a Bíblia fala assim que o pior pecado é quando você rejeita o Espírito Santo, né? Você zomba do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é necessário, amado. Amém? É necessário que você ande, porque os 12 discípulos, eles não poderiam fazer nada antes da cruz. Por quê? Porque ainda não é a hora. Então o Senhor vem trazendo para cá, vem andando todos os dias, pregando o Evangelho, fazendo milagre, né? Junto ao Pai, apresentando o Pai para os discípulos, ensinando como andar nessa terra. Mas Jesus estava cheio do Espírito Santo, amado. Jesus só venceu essa terra porque ele estava cheio do Espírito Santo. E Jesus venceu em carne, ele venceu em homem, cheio do Espírito Santo.
Jesus ele se esvaziou de glória e se fez homem, ficou cheio do Espírito Santo. Mas o Senhor falou, exaltou o nome que está sobre todo nome. Deus quer nesses dias exaltar nossas vidas, amado. Deus quer que ele escrever um livro com o seu nome. Através de para cara, calma, vai te usar. Você vai colocar a mão no enfermo, vai ser curado. Você vai colocar a mão de uma pessoa que está com problema de espiritual, ele vai ser bater retirada. Porque é uma unção de entendimento de Espírito Santo sobre você. Então você não possa ter medo. Medo não, porque o Espírito fala em Romanos 5 que o Espírito do Senhor é que nos outorga para ter mais amor, porque o amor manda fora todo medo. Quanto mais Espírito, mais amor. Quanto mais Espírito, mais amor. Quanto mais obediência ao Espírito, mais você vai entrar no reino das trevas e vai mandar embora tudo que está na sua casa, tudo que está na sua vida, e você vai ser um instrumento usado por Senhor, amém? Isso não é por causa da sua sabedoria humana, não é porque quantos diplomas você tem, quantos títulos, não. Isso porque você obedece e você quer a missão que Deus te deu. Então, às vezes você no mundo você não serve, mas para Deus você serve muito. Deus não chama você pelo pecado, Deus chama você pelo seu nome. Então Jesus, ele é muito lindo o que ele faz. Então ele fala assim, venha a mim todos que saem cansados e sobrecarregados, que eu o aliviarei. Aprendi de mim, sou manso, humilde de coração, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então o Senhor já está explicando que nós temos que aprender dele, é dele que nós temos que aprender. Então ele falou, é necessário que eu vá, mas é necessário que eu vá, mas que venha o Espírito Santo. Porque senão não vai ter obra, não vai ter como vocês fazer a obra sem o Espírito Santo. Porque eu conheço muitos lugares aí que eles vivem a palavra, mas eles tipo, parece que o Espírito Santo, não estou falando em falar em línguas, isso não, mano, não é isso que eu quero dizer, isso aí é um dom, né? Deus desceu, o mesmo Deus que subiu, o Deus que desceu e deu dom aos homens, quando fala lá em Efésios 4, eu estou falando assim, de você ser cheio do Espírito Santo, quando as coisas estão tudo, porque o Senhor quando foi batizado, veio a pomba sobre ele como o Espírito Santo, e batizou, veio sobre Jesus, Jesus ficou cheio do Espírito Santo. Aí o que fez o inimigo? O inimigo pegou o Satanás, levou ele para o deserto, para provar, e dizer para ele 40 dias com fome. E o inimigo, ele sempre vai te provar no lugar que você tem mais fome, amado, mais que você necessita, para te provar se você realmente está com ele, se você confia nele. Mas quando você vai saber disso? Discernindo com o Espírito Santo. Não há obra que você possa se regenerar, libertar, se o Espírito Santo não estiver na ordem e no lugar certo. Diz para o seu irmão aí, ele habita sobre você, irmão. O Espírito Santo de Deus é o terceiro da Trindade, eles são um só. Então não há separação. A Bíblia fala assim que João, ele fala assim, ele não vai falar dele mesmo, mas vai falar de mim. Em revelação, tudo que você tem em revelação, em direção, tudo que você toma, mano. Nunca toma uma decisão, talvez no seu trabalho financeiro, seja o que for. Seja um lugar para ir, seja um lugar para ficar, seja aquilo para fazer. Nunca tome decisão sem a presença do Espírito Santo. Sem ele falar nos teus ouvidos. Sem ele te falar, é aqui. Talvez muitas vezes as pessoas estão desviando porque elas veem os pratos, né? Ela vê a coisa boa pela coisa linda, porque o diabo ele também embeleza. E às vezes, muitas vezes, aquela beleza, ela te traz o quê? Destruição. Ela te desvia do caminho que Deus tem para você, do projeto e do propósito de Deus. Então, se você não entender, você vai acabar só vindo à igreja, mas não fluindo no Espírito. Fluindo no Espírito, falar em línguas é bom, edifica a si mesmo. Louvar a Deus no Espírito. Por isso que ele falou para aquela samaritana. Ele falou, o que ele falou? É necessário que você me louve em espírito e em verdade, porque eu sou espírito. Porque Deus conhece o nosso coração, amado. A gente não pode ser mais mecânico, fazer as coisas porque nós aprendemos, mas às vezes nós não temos nenhuma obra no Senhor, a gente não tem um coração voltado, consagrado ao Senhor todo dia. Talvez nós pensamos mais nas coisas do mundo que nas coisas de Deus. Então, se você quiser ser cheio de Deus, você precisa entender que esse orgulho, essas prepotências, essas coisas que o mundo nos traz, ela tem que sair de nós, para que o Espírito de Deus habite sobre nós, para que Ele nos quebrante, para que Ele nos faça mais manso, mais humilde, até perdoador, mas para que o arrependimento venha em nós, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo que nos convence do pecado e da justiça e do juízo. Porque se nós estivermos cheios do Espírito Santo, lógico que nós vamos, às vezes o pecado vai bater a nossa porta, mas não vai ter lugar, por quê?
Porque ele vai te convencer, não, isso você não pode pôr a mão, hein? Está comigo, igreja? Muitas vezes o pecado, ele nos constrange. Ó, não vai fazer isso não, que isso aí não é de Deus. Eu não sei se você está comigo, igreja, mas eu não preciso que ninguém me aponte. Eu mesmo, andando no meu dia a dia, eu sei o que é certo e errado. Amém? Eu sei quando o Espírito Santo fala no meu ouvido, ó, faz isso, faz aquilo, ó, vai para esse lugar. Talvez você está indo para um lugar aqui, né? Aí sem querer você fala, cara, por que mudou a rota? E você insiste em voltar para a rota. Se o Espírito te mandar para uma rota, fique nela, permaneça nela, que o próprio Waze ele depois vai te mandar para a rota certa. Porque o Espírito Santo ele nunca erra, amado. Ele sempre te dá a direção certa. Ele te dá livramento, ele vai te prosperar em todas as áreas da tua vida. Porque felicidade não é ter muito dinheiro, sim, felicidade está dentro do seu interior. Águas vivas fluindo do seu interior. Então aquela samaritana, ela não adorava, ela adorava o poço de Jacó, ela estava no passado. Ela estava vivendo uma vida que ela aprendeu, uma religiosidade. Mas Jesus veio mostrar para ela que ele era água viva. Se soubesse quem te pede água, pediria para mim a água. Está entendendo? Então ela vivia uma religiosidade que ela aprendeu, que é uma cultura que se aprende errada. E muitas vezes nós estamos aí forçando a porta. Não precisa forçar a porta, porque aquele que te chamou, ele abre porta, e a porta que ele abre, ninguém fecha. O que tem preparado para você e Deus, e o propósito de Deus, está escrito no livro da vida, amado. Deus escreveu em Deuteronômio, fala que escreveu nossos dias no livro da vida. Então nós temos que crer que há uma obra de missão em nossas vidas, há um propósito. Mas sem o Espírito Santo, se empurrando com a barriga, fazendo de qualquer forma, pensando de qualquer forma, eu tenho minhas tribulações, amado, mas eu sei discernir. Amém? Eu dou mais valor para as coisas de Deus, para as coisas da terra, porque eu sei onde eu estou, em que lugar Deus me colocou. Então muitas das vezes eu preciso me preparar, porque vai chegar um tempo, amado, que você não vai ter tempo de ficar falando de Jesus perto de ninguém. Ou você escolhe o meia-meia, ou você escolhe Jesus. Se você não entender, você vai escolher o meia-meia. Por quê? Porque no meia-meia ele vai te comprar, ele vai te corromper. Está comigo? Porque as coisas escritas vão, a palavra não vai voltar, ela vai se cumprir. Então o que te encoraja nesta noite é que você aprenda a dizer não para a sua carne, porque a carne nada se aproveita. O apóstolo Paulo, ele entendeu que as escrituras, ele tinha muito conhecimento, ele foi, Filipenses fala que ele foi um fariseu dos fariseus, ele fez a circuncisão do 8º pequeno, ele sentou na mesa de caras que pregavam o evangelho, mas ele tinha ignorância, ele perseguiu o evangelho. Mas o Senhor fala que pegou ele lá em Atos 9, pegou ele lá em Damasco. Aí o Senhor falou o quê? O Senhor falou, agora eu peguei você. Por que me persegue? Ele persegue quem? Se persegue os meus, persegue. Então é que eu falei ontem, eu estava na festa, aí o pessoal, pô, tá aqui. Eu falei assim, se você não puder estar numa festa que eu posso, eu também não posso estar. Porque se os meus não podem, eu também não posso. Eu sou o pastor das ovelhas. Amém? Jesus, ele foi claro, se você persegue os meus. E ele não sabia, mas ele estava na ignorância. Mas aí Deus fez a obra. O que Deus fez? Cegou ele. Aí leva para a rua direita que Ananias, um homem cheio do Espírito Santo, está esperando Paulo. E a Bíblia fala que Paulo, ele com a exposição de mão cheia do Espírito Santo, Ananias também questionou. Porque ele é carne, ele é homem. Ele falou, cara, esse cara aí é perseguidor. Muitas vezes nós questionamos as pessoas da rua. Ah, esse era um drogado, esse aí, mas se Deus pegar ele, amado, Deus transforma a vida dele, ele fica sendo um homem de Deus. E cada dia vai ser lapidado para glorificar o nome do Senhor. Porque tudo que é na terra é para glorificar o nome do Senhor. Toda a cura, toda a transformação, toda a regeneração não é para nós, é para a glória de Deus. É para que Deus, o nome dele, seja exaltado. Por isso que Jesus, o nome de Jesus foi exaltado, porque ele fez a vontade do Pai, né? Ele se esvaziou, andou no meio de a gente como homem, amém? Deixou a glória para lá e andou como homem, como Espírito Santo. E a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, e Hebreus fala que ele foi tentado em tudo, mas ele nada se corrompeu. Não tinha dolo, não tinha pecado. Então, se você quiser, amado, se você tem ainda vontades ainda do mundo, se encha do Espírito Santo. Efésios fala assim que enchei-vos, porque a gente tem que se encher. Como que enche? Oração, palavra, busca, renúncia. É isso, encher. É ser pai de uma família, é pai de uma mulher só. É discernir os dias, olhar coisas que edificam, falar coisas que edificam.
Entrar no lugar que a palavra já te escolheu. Esquecer a sua velha vida. Passado já foi. Como Paulo falava, não que eu já tenha conseguido, eu já tenha conquistado, mas eu deixo as coisas que passaram e prossigo para as que estão à minha frente. Deixa o passado para lá, irmão. Deus tem uma riqueza maior para nós, que é o reino de Deus, é morar em Jerusalém. Se você entender, a Bíblia fala em Mateus que muitos falaram em meu nome, muitos falaram, expulsaram demônios, muitos profetizaram, mas afaste de mim porque eu não te conheço. Então existe um povo que vai falar de Deus, que vai estar dentro da igreja, mas Deus não vai reconhecer. Por quê? Porque não é selado pelo Espírito. Porque rejeitou a obra do Espírito Santo, rejeitou ser mais perdoador, se arrepender mais. Quanto mais peca, mais arrependido. A palavra de Deus fala que nós não podemos julgar ninguém, amado. E muitas vezes os crentes é um julgador, julga até os irmãos da igreja. Amado, você não tem direito de julgar ninguém. Eu não tenho direito de julgar ninguém, não tenho direito de ficar falando do pecado de ninguém. Quem sou eu? Deus não me chamou pelo pecado, Ele me chamou pelo nome. Ele falou, vem filho meu. Eu deixo tudo no mar de esquecer, e nós esquecemos de onde nós viemos. Às vezes nós pensamos que nós somos super crentes, melhores que todo mundo. Não, amados. Você fez para fazer diferença, ser luz das trevas. Conquistar aquele que está nas trevas, trazer ele para a luz. Trazer ele para o conhecimento de Deus, trazer ele para perto. Não ficar apontando, não, só Cristo tem o direito e Ele não faz. Então eu te convido nessa noite para que você entenda essa palavra que eu quero trazer. Eu quero trazer uma palavra hoje que muitos da Bíblia experimentaram. A palavra de Deus fala que Paulo ele mesmo experimentou, que Pedro experimentou, Felipe experimentou essa obra do Espírito Santo. Até então, cara, os discípulos do Senhor falam que eles eram tudo medrosos, pai. Eles eram tudo bunda mole. Mas fica aí em Jerusalém, que daí vai vir o Espírito Santo e poder. Aí eles ficaram. Dali para frente ficaram homens gigantes, homens que entenderam que deram sua cabeça por Cristo, morreram pela obra, morreram pela missão. Roma, quando que pegou fogo, eles foram perseguidos. Tiago falou que eles se alegravam na tribulação. Como você se alegra na tribulação? Só se você for cheio do Espírito Santo, amado. Se você não aguenta nem essas coisinhas que acontecem aqui, essas tribulaçõezinhas que você tem, talvez você perdeu o emprego, talvez, cara, você imagina eles daquela época, os caras querendo prender Paulo preso, mas alimentando as igrejas todas. Imagina, amado. Eu quero que você entenda que tem que estar cheio do Espírito. Se você não estiver cheio do Espírito, tudo vai te corromper, tudo vai te paralisar. Um dia vai ser cheio, um dia não vai ser cheio. Você vai ser uma pessoa inconstante em todos os lugares. Em tudo que você fala, você não edifica nada. E quando você tem que agir, você não age. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo nos constrange. Como você pode falar disso se você não vive isso? Tiago fala assim que nós temos que ser praticante. Quando ele fala assim, não é ser praticante somente em fazer a obra, ser justo. É lógico que tem que ser justo, ter caráter, mas também ser praticante da obra do Espírito Santo, da obra de Jesus. Colocar as mãos sobre os enfermos, declarar cura sobre eles, expulsar os demônios, declarar sobre as casas, sobre as famílias, entrar num lugar, decreto de morte, trazer vida naquilo que tem morte. Está comigo, igreja? Isso está dentro de você. Está dentro de você. É só você dar lugar para Ele que Deus vai te fazer a obra em você. Talvez você muito tempo viveu numa ignorância, mas Deus Ele quer te abrir teus olhos nessa noite. Como foi pregado domingo, que Deus abriu os olhos e tirou as escamas, mas eu quero te trazer agora o que vai te encher, o Espírito Santo. Apóstolo Paulo fala que ele foi, as escamas caiu, Ananias colocou a mão, mas ele foi pleno, cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco ele entende que a letra mata. Por tanto conhecimento que ele tinha da Bíblia, ele tinha conhecimento. Ele tinha conhecimento do que ele estava fazendo, mas fazia de qualquer jeito. Mas quando ele conheceu Cristo, ele falou assim, a letra mata, o Espírito vivifica. Eu tenho agora tudo isso como esterco. Porque quando você conhece o Espírito Santo, não adianta você só ter a palavra, você tem que ter ele dentro de você. Para um cara que foi naufrágio, espancado, mordido por cobra, sabia viver na pobreza, na riqueza, tem que saber, tem que estar cheio do Espírito Santo. Discernir que se você não vive bem com a tua esposa, quando você tem dinheiro.
Tem gente que só vive bem quando está com dinheiro, com a conta boa. Não, irmão, esquenta não, Deus vai melhorar. Existe uma abastança para você. Só você entrar no lugar e começar a administrar aquilo que Deus tem colocado na mão. Esquenta não, isso não é problema para você. O problema é você desviar daquilo que dá verdade, que é o Espírito Santo e do Senhor. O resto, amado, a gente vai, aqui nesse mundo nós vamos ter aflições. Mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo e vocês vencerão. Porque é somente com o Espírito Santo para nós vencer esse mundo, para vencer nossas aflições. Porque, amado, é só justiça. É viver o que é certo. O que é errado é errado, né? Não vamos encobrir as coisas erradas e falar, não, eu estou errado. Eu quero viver a justiça. O que é certo? Certo é certo. Então o Espírito da verdade ele veio para isso, para nos colocar no nosso lugar de Cristo. Ele veio consolar nós e nos direcionar para tudo aquilo que nós vamos fazer. Porque, amado, em nome de Jesus, só de estarmos aqui, estamos no lucro. Apóstolo Paulo, ele conseguia falar assim, ó, morrer com Cristo é lucro. Você tem coragem de falar isso? Você tem certeza da sua convicção, da sua salvação? O apóstolo Paulo, ele tinha uma convicção do que ele carregava. O apóstolo Paulo estava num lugar, amado, eu quero dizer para você, ele é apedrejado, ele estava num lugar todo desmantelado, Tonho, todo quebrado. Aí Jesus fala, volta lá. Volta lá. Eu acredito assim que a nossa carne fala que nós não tem que voltar, mas o Espírito foi mais forte, porque ele andava em missão ao Espírito Santo. E quando você anda em missão ao Espírito Santo, você sente que há uma carga pesada, mas a sua missão é maior que a carga. O maior está sobre você, e você lembra que você tem uma missão. Você tem que vir aqui glorificar a Deus, você tem que louvar, você tem que ter gratidão, adoração a Deus, você tem que fazer a obra, porque um dia não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu posso entender que não dá mais, eu não tenho mais parte com esse mundo, eu tenho parte com o Espírito Santo. E muitas vezes a nossa inconstância, a nossa falha é querer trazer o velho para dentro do novo. O odres é novo e o vinho tem que ser novo. Não se bota vinho novo, não usa o odres velho. Ele vai rachar. Ele não vai dar. Então eu te convido em nome de Jesus. Para tudo que você faça, se você é um líder, você não precisa fazer para ninguém ver. Faz um lugar secreto. Fala com ele. Olhe para você, olhe para dentro de você, que você precisa de muito aperfeiçoamento ainda. Porque Deus fala assim que ele está aperfeiçoando os santos. Deus chamou um para profeta, um para apóstolo, um para mestre, outro para pastor. Mas tudo é uma mão, é assim, ó. O apóstolo, ele é o cara que aguenta todas as coisas para discernir, para revelação. Aí vem o pastor, aí vem o evangelista, aí vem o profeta, aí vem o mestre para ensinar. Porque tem um modelo da igreja. E o modelo é viver o Espírito Santo. É viver a obra que o Espírito Santo tem para mim e para você. Porque tem hora que você acorda de um jeito, fala a verdade. Tem hora que parece que você... Mas se você pedir, fala assim, eu não aceito essa obra. Eu quero fluir no Espírito. Eu quero chegar no meu emprego, eu sei que está atribulado lá, mas eu quero ser a diferença. Eu não quero sentar sentar na mesa dos escarnecedores e ser mais um com eles. Eu quero ser a diferença. Eu quero ser a luz naquele lugar. Então é isso que nós temos que ser, mas porque tem hora que a gente parece que a gente oscila e Deus não oscila. Deus, ele é verdadeiro sempre. Deus, ele sempre está aceso. Ele sempre está querendo te usar para algum motivo, para alguma coisa. Então eu quero te encorajar que você, não sei se você tem vivido isso, mas que você venha viver isso. O Evangelho é Espírito Santo, amado. Não podemos, nem os dons de Deus se revogam. A gente anda por aí nós encontramos um morador de rua. Um não, vários. O cara fala da Bíblia que é uma beleza. Só que ele só tem a teologia e o ensino, ele não tem o Espírito Santo mais. Está comigo, igreja? Aí você vai falar com ele e fala assim, pastor, eu posso orar por você? Ele ora, porque ele aprendeu a orar. Pastor, eu posso louvar? Ele louva. Porque o dom Deus não revoga, Deus deu, Deus fica.
Se Deus te der um dom, Henrique, Deus não vai tirar. Mesmo que você não tenha a obra, porque você está sem Espírito, mas o dom Deus não tira, Ele não revoga. Então nós não podemos revogar a obra do Espírito Santo jamais. E sim, manifestar esse poder em todo lugar. Como? Dando lugar. Pastor, eu estou com as fraquezas. Tira todo orgulho, tira as fraquezas. Amado, para de ficar falando. Você para de mostrar as suas enfermidades e não tomar posse daquilo que Deus já te chamou para ser. Seja perfeito, homem, seja perfeito. Perfeito em quem? Deus. Se você colocar as suas obras e começar a tirar esse demônio da sua mente que tenta te frustrar, te dizer que você não vai em lugar nenhum, eu digo para você que você é muito mais. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você não é isso que o demônio fala, você não é isso. Porque, amado, se você não está sendo o Espírito Santo, você está fraco, a seta vem. Se você não está revestido com a armadura de Deus, o que a seta vem? Fala que você não pode. Você tem espírito de inferioridade. Todo lugar que você chega, você se sente inferior e às vezes não tem nada a ver. Olha, eu já conversei, eu já tive contato com muita gente assim, tipo olhar uma pessoa e achar, pô, esse cara tem um jeito estranho, né? Aí você vai conversar com ele, o cara é mó gente boa, Tony. Você fala, cara, que dificuldade de se unir. Às vezes é o nosso jeito de pensar não é o jeito que a gente imagina. Só quando a gente está em contato com essa pessoa, a gente vai entender que ela é uma pessoa também que precisa do Senhor e ela dá lugar para isso. E muitas vezes a gente olha assim, aí chega no lugar, talvez a gente chega a ficar deprimido. Será que estão me rejeitando? E às vezes quem está te rejeitando é você mesmo. É o que está em você que você não deixa fluir o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele pode ir em qualquer lugar que ele não se sinta rejeitado em lugar nenhum. O Espírito Santo ele tem vida e vida em abundância. O Espírito Santo ele te leva em lugares que você nunca mais imaginar. Você lá na ilha de Pátima, Deus revelando para você o céu. Está comigo, igreja? Então não é o lugar. João pregava o evangelho, a voz do que clama. Você é profeta, você é o quê? Eu tenho a voz do que clama no deserto. A voz do que clama. Comia gafanhoto, mas estava lá pregando o evangelho do Senhor. Amado, ele estava no deserto, ele ia no deserto. Então, muitas vezes, amado, é isso que nós precisamos. É aceitar a obra do Senhor em nossas vidas. Aceitar que o Espírito Santo, ele vive e reina dentro de você. Ele e Deus são a trindade. Não tem como separar isso. E muitas vezes a igreja tem separado isso porque tem vivido na mecânica. Vê uma pessoa lá no mundo se drogar, cara, só chegar nele e falar, cara, eu conheço Jesus, se ele entrar na tua vida, ele transforma a tua vida. Porque transformou a minha. Eu era também assim, eu era manco, eu era coxo, eu era defeituoso, mas o Senhor não me aceitou assim mesmo. E me colocou de pé. E hoje eu sou um grande e uma mulher de Deus que tem sido aperfeiçoado para a obra dele. Por quê? Porque eu deixei o Espírito Santo entrar dentro de mim, mano. Deixei o Espírito Santo direcionar a minha vida. Hoje eu não tenho nenhum preconceito. Hoje eu estou... Quantas pessoas estão frustradas, paralisadas com sua vida? Porque se sentem rejeitados. Chega no lugar, o cara fala, você vai ser meu encarregado. Eu? Eu não, põe outro. A bênção é dele, não quer a bênção. Tem que ser que nem Jacó. Eu não largo a bênção, quando ela não, né? Amado, se Deus colocou, é porque Deus vai te capacitar. Porque Deus não vai chamar você capacitado. Deus não me chamou capacitado. Ele capacita aquele que Ele chamou. É só você colocar e você ficar na obra do Senhor, se posicionar, que Ele vai te capacitar naquilo que Ele te chamou. É só você falar, pô, às vezes eu não sei tocar, mas vai aprender, daqui a pouco você está... Fala, meu Deus, olha como aquela pessoa era. Sabia nem um acorde, mas ela deu lugar, hoje ela está aprendendo, e daqui a pouco ela está sendo capacitada, e Deus vai fazer ela movimentar o reino de Deus, transformar pessoas pela adoração. Ah, mas eu não sei falar de Deus. Começa a ler a Bíblia, que o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. Faz como Jeremias não sabia falar, mas o Senhor falou, abra a tua boca que eu falarei. Eu vou colocar a palavra na tua boca. Talvez você está aí, ó. Será que um dia eu vou conseguir? Se você consegue, se você obedecer e dar lugar para o Senhor. A palavra fala assim lá em... Coloca João 15. Versículo 16 para mim, Caio, por favor. Só para a gente testificar. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos não
nomeei para que vedes e dei fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedi ao Pai, eles vos conceda. Então, você entendeu que Deus, ele abre o céu sobre a vida daquele que obedece? Tudo que você pedir, você vai dar fruto. Não é só o seu irmão do lado, não é você também, você vai dar muito fruto. Porque não foi você que escolheu, ele que escolheu, mas você tem que obedecer. Põe aí João 16 para mim, versículo... Põe do 5, vai, 5, do 5 até o 15. João 16, 5. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para que vais? Antes, porque isso vos tem dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo a vós a verdade, que vós convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me verei mais. É do juízo, porque já é príncipe desse mundo e já está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido, mas anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Amém? Porque é muito mais simples, amado, você parar de querer ler a Bíblia, de orar. Eu não faço essa oração de eu dou dízimo de tudo. Aquele cara lá, sabe aquele cara que fala na Bíblia, que fala assim, Senhor, eu sou um pecador. Sabe aquele que assume e esse desceu justificado? Essa é a obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, ela é humilde, ela é simples, você tem que ter visão, porque o mundo, ele tem que te corromper, ele quer corromper meu coração, o seu. Eu, como pastor, todo dia eu quero ser melhor que você. Não, eu não posso ser melhor que ninguém. Eu também não posso ser pior, mas eu tenho que fazer a missão que Jesus me deu. Amém? Ser uma palavra, uma voz do que clama no deserto. Eu tenho palavra para te dar, eu tenho alimento para te dar. Eu tenho pão, eu tenho a palavra que é pão. Eu tenho a água para te dar quando você tem sede. Eu não posso ser mais só um ouvinte, mas sim um praticante. O que é praticante? É ter o instrumento que você precisa, que o mundo precisa. Porque ele falou, é necessário que eu vá, porque eles não creram em mim. Mas agora você está aí para isso, para que eles creiam naquele que morreu, ressuscitou e vive para sempre. Porque senão, amado, em nome de Jesus, é uma obra... Porque nós só vamos lá, é tipo assim, a gente vai lá no Luiz Hermínio, no Juscelio, que bênção, cheio do Espírito Santo de revelação, aquele homem, mano. Eu nunca vi um cara que nem o Luiz Hermínio, que nem o Juscelio, até agora. Um cara que prega, que nem o Luiz Hermínio, eu não vi ainda, eu não vi com tanta simplicidade, com tanto... Até ele fala, eu repito tanta coisa, às vezes, pessoas, mas o Espírito Santo, ele flui de tal maneira que você vê Deus fazendo a obra. Pessoas recebendo Jesus, pessoas sendo transformadas. Então eu creio que, porque o Espírito está sobre ele, convence as pessoas do pecado e do juízo e da justiça. Então eu quero dizer para você que não é mais o conhecimento, eu conhecia, eu fazia. Mas cadê as obras? Cadê o fruto? Cadê você? Eu só vim aqui para te ver. Cadê você? Seu vizinho fala de você? Você tem ido atrás dos aflitos, oprimidos? Você tem olhado em aldeia em aldeia, cadê os aflitos, cadê os oprimidos? Você tem colocado as mãos das pessoas, você tem se atentado, se preocupado com, pelo menos, com aqueles irmãos que estão aqui dentro da igreja? Porque essa é a obra do Espírito Santo. Se você é cheio do Espírito Santo, você tem que ter esse sentimento. O sentimento é crescer em amor. Porque o Espírito fala que o amor, ele nos transborda. Põe lá Romanos 5, vou ler de novo. 5, por favor. Deixa eu ver se é isso. Vai lá, Romanos 5. A esperança não traz confusão,
Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Santo que nos foi, pelo Espírito Santo que foi nos dado. Porque Cristo, estando em nós, ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Deus não morreu só por nós, morreu pelo mundo inteiro. Para aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amado, a gente está tão fora de, às vezes, de conectação, que a gente está pregando um para o outro. Está aí, ó, lambendo ferida um do outro. Aí não cai o entendimento, não dá para entender. Não é que nós não temos que fazer isso, nós temos que pregar um para o outro, mas amado, e o seu parentela que não tem Jesus, você já falou do amor de Deus para ele? Já falou para sua mãe que tá, pelo menos está fora do caminho, trazendo para a rota certa, fazer que nem o Eiser, vem para a rota, que existe uma salvação em Cristo Jesus. E muitas vezes nós estamos aí, ó, se alegrando, e as pessoas talvez no seu trabalho lá estão bebendo, se drogando, mas você nunca abriu a boca para falar de Jesus para ele, falar, ó, essa vida aí não é boa, esse lugar aí você não pode. Você já se preocupou com o amor de Cristo? O Espírito Santo falou que ele é derramado o amor cresce. Por isso que a gente tem amor. Olha um cara, meu Deus, fala, caramba. Eu não falo desses aproveitadores, mas porque tem gente no mundo que é muito aproveitador, mas tem gente, a gente precisa crescer, porque o Espírito Santo fala que volta lá no ciclo. Volta no ciclo para mim, Caio. Porque não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que não fez dado. Então quer dizer que quanto mais você enche, quanto mais você bebe do Espírito Santo, mais você vai amar, mais você vai se perdoar, mais você vai perdoar, mais você vai se arrepender. Por isso que a pessoa tem dificuldade às vezes de pedir perdão, às vezes a pessoa tem necessidade de se arrepender. Fala assim, dentro da igreja mesmo, eu já vi crente falar para mim, pô, eu não consigo, pastor. E está ali com a mágoa desde 1900 e bolinha, não teve coragem de ir lá, recebeu Jesus, e ainda está guardando aquela mágoa no coração e não foi se acertar. A Bíblia fala que se você tiver alguma coisa com o teu irmão, não traga nem oferta, vai lá, se acerta primeiro com ele, depois vem entregar a oferta. Está comigo, igreja? É muito importante isso, é muito importante você saber que é o Espírito Santo, a palavra tem que ser viva em você, não é só para o seu perdoa, o pai também não perdoa. Então a gente tem que estar se aperfeiçoando. Não consigo agora, mas eu estou me aperfeiçoando o quê? Eu vou atrás daquelas pessoas que eu magoei. Não interessa se ela vai me perdoar ou não. É importante que eu estou tirando todo o lixo do meu coração e estou trazendo uma higienização ao meu aperfeiçoamento dos santos. Estou sendo mais aperfeiçoado por Cristo. Está comigo, igreja? A Bíblia fala assim que em Atos 27 que Paulo ia com o navio lá para a Itália. Só que ele avisou, esse navio não vai dar certo, mas ninguém creu. Mas como que ele falou isso, pastor? Direcionado pelo Espírito Santo. E foi uma destruição total. A Bíblia fala também que quando você lê aquele livro, fala que um anjo veio para ele e avisou, falou assim, não vai acontecer nada com ninguém. Ele falou, fique calmo. O navio vai ser destruído, mas ninguém vai morrer. E assim foi. Né? Mas ele tinha avisado. Muitas vezes o Espírito Santo ele vai te avisar e ele pode até te poupar, te livrar de um mal, mas a destruição é porque você não ouve. E talvez as pessoas cheias do Espírito Santo vai te falar, ó, irmão, não vai por esse caminho, ó. Tá vendo esse caminho aqui, ó? Eu já passei por isso. Não vai não, faz isso. Aí você dá, que nada, o pastor aqui caiu. Aí veio o pastor, eu falei, cara, mas não te avisei, irmão, que você tem que fazer a obra do Espírito Santo, a palavra ela tem que ser vivificada na sua vida. Você quer ter um casamento abençoado? Vive a palavra. Está difícil, mas tem que viver a palavra. Para ter um casamento abençoado, só na palavra, para a mulher ter obediência ao homem, você precisa tratar ela como uma igreja do Senhor, para descer por ela. Está comigo? E se o homem quer respeito, ame ela como o Senhor amou a igreja. Amém? Então não há uma competição, há uma renúncia. Isso é pelo Espírito, pela carne você não consegue. A carne nada vale, mano. A carne só vai empurrar. Viver uma... Vamos entrar na igreja? Vamos. Eu quero ver no quatro paredes como que você está. Tá comigo, igreja? Assim é com a intimidade com o Espírito Santo.
Porque a intimidade com a mulher é a mesma coisa com o Espírito Santo, é dentro do quarto secreto. Sabe quatro paredes lá? É lá que você tem, Deus está te revelando. É lá que nós temos que ter intimidade. É a mesma coisa que de um casamento, amado. A intimidade com Deus é a mesma coisa, é uma intimidade só você e Ele. Amém? Coloca para mim Atos 16 aí, manos, faz um favor. Deus tem liberado tanta coisa nessa igreja, mano, tanta coisa assim que não seja um HD, mas libere teu coração. Procure pessoas no teu trabalho. Contrate, você que é empresário, contrate pessoas para falar do amor de Deus. Dá uma oportunidade para esse cara que está aí, ó. Que ninguém dá nada para ele. Para de chamar dele que não vale nada. Não, contrate ele. Valorize ele. Ele é que nem um carvão. Vai ser logo né? O carvão ser lapidado, ele vira uma esmeralda, né? Eu acredito muito no ser humano, amados. Eu acredito muito no ser humano. E muitas vezes a gente mesmo nega a eficiência de Deus. Eu quero que você entenda, você tem valor para Deus. Você que está aqui, eu quero dizer para você, talvez o mundo não te valorizou, mas o Senhor vai te valorizar se você der lugar. Sabe, aquele cara que não tinha valor, você fez muita obra para o diabo, agora você vai fazer para Deus, você vai ver que Deus vai fazer na tua vida. E logo, em pouco tempo, você vai ser um cara que vai ser destravado. Toda a treva vai sair de você, você vai ser um cara limpo. Um cara que vai andar sem, sabe, com muita convicção de salvação, muita convicção de perdão, coisas fáceis que pessoas não conseguem. Você fala, cara, eu tenho entrado num lugar que é tão fácil, né? Viver, andar com as minhas doidices, fraquezas, e perdoando todo o tempo, perdoando e andando em aldeia, vendo os aflitos. Porque Deus, Ele está assim, amado. Ele está louco para fazer obra na nossa vida. Eu queria lembrar, eu quero que você coloque lá no 6, onde Paulo, ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo mandou ele para outro. Então isso existe. Quando nós vemos lá Paulo e Silas naquela carta lá preso, Paulo não queria estar naquela cadeia, mano. Paulo, o Espírito Santo falou para ele, ó, tu vai ter cadeia lá para você. Você vai ver. Então a missão nossa é aguentar o pau, é aguentar a briga, não é só alegria. Vai vir coisas assim para nós, para nos suportar, para nós viver a verdade, viver pelo Espírito Santo. Porque eles estavam, do jeito que eles foram apedrejados, do jeito que eles ficaram na cadeia, presos. Mas eles ficaram lá, das mesmas coisas que eles foram fazer, eles fizeram, adoraram o Senhor. E dizem que quando eles adoravam, a cadeia caiu, veio um vento, né? Tomou a cadeia, até o carcereiro e a sua família aceitou Jesus. Então, amado, tem uma obra tremenda na nossa vida. É só que nós possamos ser direcionados, ter ouvido para largar as coisas daqui da terra. Talvez as coisas tenham muito mais preço que as coisas de Deus. Então a gente precisa discernir esses dias. Porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não entenda. Porque o Espírito Santo vai te colocar, você vai ser cheio, ele vai entrar na vida de pessoas, de casa, casamento destruído, vai convencer eles, vão vir para a igreja, vão ser transformados, vão viver uma família abençoada. Ontem eu falei assim, né? Ontem nós estávamos ali na adoração, eu falei assim, esses dias o Mateus foi levar os negócios do retiro em casa. Só quando ele abriu a porta assim, ó, estavam os dois filhos dele, o Ben e a Nenê, sorrindo para mim. Eu falei assim, cara, tem presente melhor que esse, Lu? Não tem nada, Lu. Isso aí me enche, isso aí que eu quero. Aí eu olho para a Josi, ela dá risada para o Mateus, cara, isso que é legal, ser pastor assim. Eu falei, pastora, é isso. Família, segundo o propósito de Deus, família que entenderam o propósito de Deus, que estão alinhadas, que amam o pastor, que sabem que o pastor está querendo que eles avancem, que eles sejam uma família do céu aqui na terra. É isso que eu quero, que você, quando você está com seu marido, eu amo isso. Eu amo quando você está com seus filhos, tudo abençoado. Agora, se você quiser dinheiro, irmão, vai trabalhar, vai fazer curso, vai fazer o quê? Porque eu não prego, a possibilidade está em Cristo, mas você que tem que ser habilidoso em o que você faz. Agora, eu prego você uma família abençoada, uma família cheia de saúde espiritual, física, é isso que nós queremos. Você chega na tua casa com toda a situação do mundo, todo o sistema todo errado, mas você está bem.
Você entender o propósito. Que a bênção não está nas coisas, mas sim no princípio de Deus. Quando você cumpre com o Espírito Santo, os princípios de Deus, a bênção está lá. As coisas estão lá. Está tudo ali, mas você tem que renunciar. O teu eu. Eu quero fazer. Não, você não pode fazer mais. Então é isso. E eu quero que você, em nome de Jesus. Paulo é chamado para Macedônia. Viajando toda a região passando pela Frígia, pela província dos Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra em Ásia. Foram o quê? Impedido pelo quem? Então quer dizer que você pode ser impedido, irmão. Só que você tem que saber discernir. Às vezes o pastor vai falar para você, cheio do Espírito Santo, não faz isso não, irmão. Ele vai entender, não, pastor. Aí às vezes eu estou te dando um livramento, você não consegue ouvir porque você é desobediente. Porque o Espírito Santo, ele fala por pessoas também, amém, amados? Aqui, ó, vamos lá. Anunciar a palavra em Ásia. Mas quando chegaram a Nísia, atentavam aí para Bitínia. Mas o Espírito não permitiu. Está comigo, irmão. Está comigo, intercessora. Está comigo, obreiro. Está comigo, ovelha. Está comigo que o Espírito Santo, a gente tem que decidir. Você que está aqui na igreja tem que saber que o Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo, você tem que estar debaixo de obediência, debaixo de ouvir a voz. Eu creio que tem gente aqui que já tem experiência com o Senhor. Eu já conversei com pessoas que o Espírito Santo fala, vai em tal lugar e vai e acontece. Por quê? É o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, irmão. Se ele falou, ele vai cumprir. E ele cumpriu, e ele vai cumprir. Vamos lá, cara. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo, passa a Macedônia e ajuda nós. E logo depois dessa visão, procuramos a partir para a Macedônia. E concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte de Macedônia. E uma colônia, estivemos em alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. E assentando nós, falando às mulheres que ali se ajuntavam, uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que tivesse a atentar ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo, se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Está seguindo a Paulo e aos nós, e clamava, se liga, dizendo, esses homens que nós anunciam o caminho da salvação, são servos de Deus Altíssimo. Isso fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse, ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Cuidado com os elogios, amados. Está comigo, igreja? Ela elogiava eles. Esses homens são homens de Deus, homens que trazem a salvação. Mas Paulo, discernindo que ela estava possuída, expulsou o demônio dela. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e levaram à praça e à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram a esses homens, sendo judeu, perturbaram a nossa cidade
e nos expõe costumes que não é nosso. É lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram à prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ao qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e aos outros presos, e escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se, cuidando de que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. E pedindo a luz, soltou dentro. E pedindo a luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. Amado, quando o Espírito Santo dá direção, é porque tem vidas, tem trabalho, tem obra do Senhor. Você tem uma obra de Deus. A missão você nunca mais vai abandonar, porque o Espírito Santo, ali nós vemos ali, que mesmo açoitado, mesmo preso, Paulo não desistiu do chamado, ele continuou. O que eu quero te lembrar, os elogios é bom, mas testifica se vem da parte de Deus. Se for para te corromper, para encher o seu coração de achar que você é o Billy Graham, o semideus, né? Porque tem coisas que talvez tiram você do propósito. Todo orgulho, toda prepotência, achar que você é o... Tem coisas que é pequena, mas o coração do cara está se enchendo. Está achando que ele é a última bolacha do deserto. E às vezes não, cara. Permaneça na ordem e na missão que Deus te deu. Paulo e Silas, eles entenderam, porque aquela mulher que ela estava com o demônio de adivinhação, ela estava ali te elogiando. Estava ali, ó, esses homens são salvação. Porque o elogio te engana. Às vezes você vai numa casa que talvez você não discernir, você vai ficar lá comendo e bebendo e não vai fazer nada naquela casa, porque você não discerniu aquela casa. Você não olhou a atmosfera espiritual. Você não olhou o lugar, você não olhou com quem você fala. Então é pelo Espírito Santo que você vai conseguir discernir isso. Você vai ver, você vai fazer uma reunião de obreiros, você tem que discernir, olhar para os seus obreiros, conhecer ele pelos olhos. Você não está bem, Tony. Lu, você não está bem. Conhecer as ovelhas. Intercessora, você vai conhecer as intercessoras com os olhos. Só do seu olhar ela. Deus vai te testificar, falar assim: vamos ter que reposicionar ela. E ela vai. Você está entendendo o que eu estou falando, igreja? Porque o Espírito Santo, ele é assim, ele te direciona, ele te dá a ordem, ele te coloca. Porque nós vemos aqui para ser aperfeiçoado, aqui ninguém é melhor que ninguém, não, amado. Desculpa te falar, talvez você veja aqui, talvez você... Todos nós passamos por o que você vai passar, todos nós precisamos do que você precisa de Cristo. Precisamos ser aperfeiçoados pelos santos. Está comigo? Então nós vemos ali que é uma obra de Deus. Ele queria ir para um lugar, mas o Senhor queria ir para outro. Não, você não vai. O Espírito Santo falou: não vai. Sabe o que é isso, Lu? É ter discernimento e obedecer a Deus. Você não vai fazer isso. Mas você vai fazer. Talvez vai ter que dar certo, irmão, mas está de fora, está debaixo de obediência. Tudo que é maldito é amaldiçoado. Então quando você está debaixo de obediência, as coisas fluem. Você se sente mais convicto, você se sente mais vazio. Você não tem peso, você não coloca peso em ninguém. Você não vai fazer que nem aqueles fariseus que tiravam deles para colocar peso nas pessoas, com uma religiosidade. Não, é um evangelho prático, um evangelho radical. Eu posso estar de bermuda, mal, de chinelo, mas eu sou radical. Não vem querer me corromper, não. Falar para mim que é lícito isso, não, irmão, não é lícito, não. Você pode até fazer,
mas pela sua vontade. Mas isso aí não está na Bíblia. Está comigo, igreja? E muitas vezes nós vemos caras escondidos, ternão, pregando a palavra, mas quando é colocar o ofício dele, ele está ali, ó, entendeu? Vivendo a carne. Então isso não é lícito para nós. Está vendo, comunidade? Está aprendendo o que eu estou falando? Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, amado. Ele não só está aqui, ele está ali, ele é onisciente, presente, potente. Você pode estar num lugar onde o pastor não está, a igreja não está, talvez não tenha ninguém. Mas eu vou dizer para você, o Espírito Santo está lá. E ele vai te constranger. Se você não entender, você vai praticar, porque você quer. Porque ele vai bater na tua porta, ó. O pecado bate às portas. Aí você escolhe o que você vai fazer. Porque se você for obediente, você fala, opa, está repreendido. Porque a nossa carne, amada, ela é fraca, mas o Espírito está vivo. A carne, né? Porque o Jesus, quando ele foi para a cruz, ele falou que a carne, o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. O que quer dizer que ele estava lá, ele sabia tudo que ele ia carregar de nós. Jesus, quando estava lá, ele estava como homem também, espírito, irmão. Então, quando ele sabia que todo o pecado do mundo inteiro ia sobre ele, mano. Toda maldição. Então, a Bíblia fala que ele sangrava, porque ele sabia. Mas se for para a tua vontade, que faça a sua vontade, Senhor. A vontade do Pai. Assim somos nós, amados. Nós precisamos aguentar mais. Atos 8 fala também de Filipe, Etíope. Eu gosto dessa palavra pra caramba. Eu prego ela para todos os caras que vai batizar. Eu ministro Atos 8. Se eu não me engano é 25. Deixa eu ver se eu estou lendo a Bíblia. 26. Coloca para mim, Caio, por favor. Atos 8, 26. Só para nós fechar aqui e vamos embora. Que Deus vai falar com você na sua casa. O Espírito Santo vai falar muito poderoso. Eu quero dizer para você que o que o carcereiro pediu? Falou assim, o que eu posso fazer? Recebe Jesus como o único suficiente. Que você e sua casa será salvo. Olha, ele colocou a casa do cara. Sabe o que, Antônio? Porque Deus, ele envolve a família, mano. Não tem como. Amém? O Espírito vai pegando um, vai pegando outro, vai pegando outro, vai pegando. Aí fica a casa todinha servindo a nosso Senhor. Amado, renuncia teu eu, para que o Espírito Santo habite em você. Ele não habita, não adianta. Dons todo mundo tem. Mas o Espírito Santo é uma coisa assim que ele é sensível, mano. Eu não sei o que você está entendendo, porque eu chego num lugar, às vezes eu decido o lugar. Eu não estou querendo ser maior que ninguém não, amado. Pelo amor de Deus. Eu estou falando assim, quando você tem uma direção, Deus te dá um lugar, uma palavra, que você pode levar naquela casa, soltar a pessoa, tirá-la de uma prisão. Você está entendendo? De um cárcere. Chega numa casa, você fala assim, ó, Deus mandou te falar isso. Mas você fica assim, mas Deus que mandou mesmo, porque ele fala, não, mas é verdade, eu faço isso. Porque o Espírito Santo, ele te dá isso. Ele fala nos teus ouvidos. Mas você tem que estar atento, você tem que dar lugar, você é a habitação do Espírito Santo. Então não dá mais tempo, mas nós queremos viver uma igreja nós temos que se adorar, temos que regozijar o Senhor, se alegrar. Mas a obra do Espírito Santo a gente não pode deixar de lado. Ela que vai acrescentar na tua vida, amém? E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Que está o quê? Só um pouquinho, espera aí, depois você põe. Deserta, um lugar deserto. Se você está aqui fazendo a obra, estou expulsando demônio. Pessoas estão aqui, ó. Eu estava numa festa, numa adoração. Estava mal, eu sou o Felipe, estava ali pondo a mão, todo mundo, coxa andando, né, expulsando demônio, estava fazendo a obra, Deus, pessoas recebendo Jesus, tal. Daqui a pouco o Espírito Santo fala, menos, vai para Gaza. E eu sei que o Espírito Santo falou e fala, vai lá, mas Gaza é vazio. Ela é deserta, mas tinha um Etíope, tinha uma vida lá. Precisava. A Bíblia fala que ele estava lendo o livro de Isaías. Ele estava na adoração, mas ele precisava aceitar Jesus, ele precisava se batizar. Ele precisava saber a obra de Jesus. Vamos lá, põe lá, 27. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, Modor-moê de Cândace, rainha dos etíopes, ao qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração. Então, quer dizer, o cara não era um qualquer, hein, mano. Regressava, sentado no seu carro, lia profeta Isaías. E disse ao Espírito, a Felipe, chega-te, junta-te a esse carro. E correndo Felipe ouviu que lia, profeta Isaías. Ele disse, entendes tu que lês?
para aí, deixa aqui. Tem gente que não sabe, está lendo, mas não sabe. Você precisa explicar, você precisa ensinar. Amém, amados? Então nós estamos ensinando, você precisa aprender. Não adianta você querer saber se você não entendeu. Você querer estar num lugar que você ainda não está. Isso que dificulta de você entrar no lugar no Cristo. É você viver das coisas passadas e não deixar o fluir. Deixa lá, Caio. Como poderei entender se alguém não ensinar? Rogou a Felipe que subisse com ele e assentasse. E o lugar das escrituras que lia era esse: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está o mudo, o cordeiro, diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo a eunuco, a Felipe disse: rogo-te, de quem diz isso? É profeta? De si mesmo, ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca, começando nessas escrituras, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse ao eunuco: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? E disse Felipe: é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele disse: eu creio que Jesus Cristo é Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como eunuco, e o batizou. Enquanto saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe, e não viu mais eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Amado, tremendo, tremendo. Quando você é direcionado pelo Espírito Santo, você é uma vida que precisava ouvir o Evangelho, uma vida que precisava ser salva. Ela não entendia, ela foi para uma adoração, mas ela não entendeu nada. Mas o Espírito do Senhor conduziu essa pessoa. Vai lá, lugar é deserto, mas eu estou aqui, estou no maior sucesso. Por isso que eu estou falando. Às vezes, não se empolga com a maionese. Seja simples, como começou. Porque muitas vezes, a Bíblia fala em Atos que o próprio Paulo falou assim: vocês são batizados por quê? Em Atos 19. Pelo batismo de João? Amado, seja batizado pelo Espírito Santo, pelo batismo de Jesus. Talvez o batismo de aceitar Jesus é o batismo de João, mas de arrependimento. Mas existe o batismo daquele que vai batizar pelo Espírito Santo e pelo poder. Está lá na Bíblia, está aqui na Bíblia. Você vai lá, tinha o pessoal pregando, falando de Jesus em Efésios. Estava falando lá, está fazendo, mas você foi batizado com o quê? É o batismo de João. Paulo teve que trazer todo mundo para perto para expor a mão e batizar pelo Espírito Santo. Então creia, irmão, caminhe pelo Espírito Santo. Não revogue aquilo que Deus já te deu. É o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, do juízo e da justiça. Se você tem alguma fraqueza, quem vai te curar vai ser o Espírito Santo. Não vai ser, e alguém vai pôr a mão em você, você vai ser cheio. Se você crer, você vai fazer coisas tremendas. A Bíblia fala que Felipe, ele foi arrebatado, que Felipe fez a obra de Deus. Felipe, se você vê o livro, se você vê eles, se você ler o Atos 8, você vai ver. Eles tinham uma cadência. O apóstolo, João, Pedro vieram para ministrar o Espírito Santo. Cada um tinha o seu lugar, e não invada lugar que nasceu, não estoure porta para tentar ser alguém que você não é ainda. Seja simples, humilde, que Deus vai te encher. E Deus, quando você colocar as mãos num lugar, numa pessoa, Deus vai te dar resposta, vai dar escape. Quando você chegar numa casa, você declarar alguma coisa da parte de Deus, Deus vai dar escape, vai fazer aquele lugar ser um lugar de vida. Amém? Então a obra é do Espírito Santo em nós. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite, para que você seja cheio do Espírito Santo, que você saia deste lugar. Este lugar talvez você está vivendo o entendimento das coisas velhas, mas o Senhor manda falar para você: tudo se faz novo naquele que crê. Existe uma obra a ser terminada na minha vida e na sua. Não existe gente completa. Nós não somos completos, somos completos em Jesus. Creia. Não permita ser enganado. Não permita que você saia de um lugar de prepotência.
A Bíblia fala assim em Gálatas 2, versículo 20: eu fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Essa nova vida que agora vivo no corpo, eu vivo exclusivamente pela fé no Filho de Deus que me amou e se sacrificou por ela. A sua vida agora é do Senhor. Você vive uma vida que é aquele que sacrificou Jesus. Amada, não esqueça. O mundo, o faraó desse mundo, deixa eu te falar, ó, revelação de Deus. O faraó desse mundo está colocando mais peso em nós, mais trabalho. Antigamente era só tijolo, agora é palha. Então cuidado com os ofícios, cuidado, não que nós não temos que trabalhar, mas cuidado com tanto trabalho e pouca coisa em Deus. Eu falo isso para mim e para você. Nós temos que discernir esses dias, porque Faraó, ele é tido como um demônio, é tipo como um Deus desse século, que vai colocar coisas na nossa mente que nós já somos preparados, porque um dia nós já fizemos isso, já vive de passado, e hoje, o que nós estamos fazendo? Porque não deu continuidade, Deus está falando. Porque você foi crucificado, hoje quem vive em você é Cristo. E existe uma obra para ser completada. E ele fala em Filipenses 1,6 que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminá-la. Existe uma construção na minha vida e na sua, não deixe. Somente pelo Espírito Santo ele pode completar essa obra. Talvez você pecou, talvez você anda no pecado, talvez você... Amado, sai deste lugar. Se consagre, se santifique ao Senhor. O que é santidade? É separado. É rejeitar todo o pecado, é rejeitar todas as coisas do mundo. É ser uma pessoa que são separados para ser consagrado. O que é separação? Os utensílios do Senhor são separados. É coisas que são separadas para glorificar o nome do Senhor. Você é isso. Para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Não adianta você querer ser cheio do Espírito Santo, mas você não quer Ele em primeiro lugar na tua vida, na sua casa. Será que você está torcendo por ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas você não larga a sua carne, o desejo da sua alma? Mas Deus está te falando hoje. Hoje é dia. Hoje é dia de você reconciliar. Hoje é dia de você reconciliar com o Senhor. Seja você, seja eu. Nós temos que reconciliar todo dia com o Senhor. Temos que fazer a missão. A missão é a obra do Espírito Santo. É caminhar como Paulo, como Filipe, como Pedro. Se nós formos falar, nós temos tanta coisa para falar. Ei, lamaço, cará, xereba, lamaço. Eu quero te incentivar nessa noite e fortalecer você no Espírito. A liberdade no Espírito Santo. Aquele que é liberto, ele tem liberdade no Espírito. Gálatas 5, versículo 1 fala que ele já tirou nós da escravidão do pecado, amado. Não há mais acusação, não há cédula. Ele já pagou o preço. Já foi vencido. O diabo já foi vencido, agora tem que vencer nosso eu. Para renunciar nosso eu, para fazer a obra da missão que está diante de nós. O Espírito Santo quer te encher. Quer chegar na tua casa e você falar: meu Deus, que casa é essa? Cheia do louvor, cheia da adoração, cheia da palavra, cheia da justiça, cheia do conhecimento. Pai, que em nome de Jesus, Espírito Santo, como foi dito, o Senhor que convence o homem. É o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Declaramos que o Espírito Santo está convencendo você hoje. Você que Deus, que o mundo fala que você não vale nada, eu quero dizer para você, você vale muito, amado. Você é como ouro de Orfim. Sabe o que é o ouro? O ouro mais puro. Deus vê você como um ouro. Só que Ele vê você como ouro e quer que você entre no fogo. No fogo para purificar, para tirar tudo aquilo que não presta, a palha, a fêmea, o ferro, tirar tudo. Ele quer te purificar para tirar toda a imundícia, tudo aquilo que não presta, para te deixar você puro, aperfeiçoado. Ei, labaço, eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, que você saia convicto. Faça aí uma oração aí no seu lugar. Você não é qualquer um, não, irmão. Você é escolhido. Foi eu que escolhi você, diz o Senhor. Não foi você que escolheu, Ele te escolheu. No meio de tanta pessoa corrupta, Ele te escolheu. Falou: esse aqui serve para pregar meu evangelho. Esse serve para dar testemunho como família. Esse aqui serve para dar... Nossa, Deus pegava sempre aqueles que não serviam para nada. Aqueles que eram rejeitados pelo mundo. O Senhor escolhe as coisas loucas desse mundo para enganar os sábios, para confundir eles.
Pai, que em nome de Jesus, que todos aqui saibam que cada um aqui tem um valor, Pai. Cada aqui é um vaso usado, é um vaso precioso do Senhor, cheio do Espírito Santo. Pai, que em nome de Jesus, que ninguém saia daqui da mesma forma, mas saia daqui regozijando. Que saia daqui, que não perca a palavra, que não perca a palavra do reino, que não deixe o diabo roubar, que entenda. Porque entender, amado, é praticar, entender é fazer por onde, é renunciar à sua carne e fazer para que o Espírito Santo habite em você. E aperfeiçoa, você é uma obra, é uma construção, mas você vai ter que deixar. Talvez você levantou um muro, está torto, deixa, tira esse muro, comece um muro de novo. Se preciso, comece de novo, irmão. Em nome de Jesus, irmã, comece de novo, irmão. Não tem problema. Deus faz tudo novo, de novo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a Deus. Acende a luz. Vamos ficar de pé para nós ir embora. Desculpa o horário. Tá. Sábado tem culto de missões aqui às 20 horas. Às 19 horas. Culto de missões. A missionária Suami está no controle de todos. 19h30, amém? Se você gosta de missão, você está convidado para estar aqui. Convocado, amém? Para estar aqui. Será uma bênção. 19 horas, o culto de missões. Vai vir aqui uma pessoa, o pastor vai vir aqui, né? Vai vir explicar sobre missões. Sobre a igreja perseguida, amém? É interessante. Você que quer ser missionário, ou você que quer saber um pouquinho sobre missão, venha estar aqui sábado, amém? Falar do retiro, quem vai para o retiro aí? Você que está lá, você que vai de carro, coloca teu nome lá, eu vou de carro, por favor. Chama a pastora, estou indo de carro. Nós já sabemos mais ou menos quem vai de carro, porque a gente já alugou o ônibus. Se precisar, a gente vai ter que dar um jeito de levar você, né? E essas questões do busão já era. Quem quiser tem que ir de carro, amém? Porque já foi. Eu quero que você vá, amém? Não dê moleza para isso. Vai ser uma bênção, amém? Então hoje, domingo é Santa Ceia, amém, amados? Então convide 5 pessoas para estar conosco. Coloca a mão no seu coração, vamos orar para nós estar embora. Desculpa o horário, passei um pouco, porque eu não tinha nada para a mesa. Deus foi colocando na mesa e eu fui deixar rolar, né? Deixar fluir. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Obrigado pelo teu povo que saiu da sua casa para bendizer e louvar o teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela obra do Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que sem o Espírito Santo também não temos como. Não podemos revogar aquilo que o Senhor já nos colocou dentro de nós, para ser intercessor, para falar, para revelar aquilo que o Senhor quer no futuro, e no passado, e no presente. Pai, que em nome de Jesus nos torna, Pai, que nós possamos nos encher do Espírito Santo, lendo uma palavra, nos consagrando, vindo aos cultos, sendo homens e mulheres de caráter, de testemunho, que se deixa se aperfeiçoar, a perfeição dos santos, que entende a unidade e o amor de Cristo.